nós vamos estudar um recurso que eu diria, pessoal, que comparado com apelação e com agravo, é um recurso mais fácil, mais simples de entender, tá? E vocês vão ver isso. Mas, ao mesmo tempo, por mais que ele seja muito fácil, muito simples, esse recurso, ele é muito usual. Quando você começar a estagiar ou advogar, você vai ver que ele, todo dia você vai fazer um embargo de declaração. E eu já faço logo uma advertência. O correto é recurso de embargo de declaração, mas toda vez que você for se referir a esse recurso, é no plural, tá? Então, os embargos de declaração são providos. Os embargos de declaração não foram conhecidos, porque ele é uma palavra que já está no plural, tá bom? Então, cuidado com essa questão para a gente não passar vergonha aí com o português, tá? Ele está no artigo 1022 do Código de Processo Civil, tá bom? E se não der tempo hoje, mas na próxima aula a gente vai fazer a peça também de embargo de declaração. Então, vamos lá, gente. O recurso de embargo de declaração, ele é o único recurso no processo civil que tem o prazo de 5 dias. Deixa eu permitir aqui a entrada do Nogla. Então, ele é o único recurso no direito brasileiro que tem um prazo de 5 dias, tá? Então, cuidado com a AP3 de vocês. Não sei se na hora da AP3 nós já teremos voltado ao normal. O que vocês acham? Porque se não tiver voltado ao normal, possivelmente a AP3 vai seguir um outro tipo de modelo, né? Acho que ainda não. Acho que é cedo também. Para falar a verdade, eu acho que esse semestre todo a gente vai concluir sem ser presencial. Mas, enfim, seja qualquer prova ou mesmo para a vida profissional de vocês, os embargos de declaração para a prova da OAB, etc., único recurso que o prazo é de 5 dias. Também acho que não volta esse semestre. Isso. Mais seguro para agosto, com segurança para agosto, possivelmente. E aí, gente, qual é o cabimento dos embargos de declaração? São 4. Vou colocar aqui para vocês. Embargo de declaração, de acordo com o artigo 1022, tá? Tem 4 hipóteses de cabimento. Quando a sentença ou o acórdão, ou qualquer decisão for omissa, quando qualquer decisão for obscura, quando qualquer decisão for contraditória e quando qualquer decisão tiver um erro material. Tá? São essas as 4 hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, por isso que alguns autores chamam esse recurso de um recurso de fundamentação vinculada. Porque, enquanto que na apelação e no agravo você pode discorrer amplamente sobre as questões de direito, de fato, nos embargos você está preso a essas 4 hipóteses. É um recurso de fundamentação vinculada. Mais ou menos como que acontece também no recurso para o STF. Você é obrigado a mencionar alguma questão constitucional. Então, está vinculado àquela questão. E aí, meus amigos, o que acontece? O que acontece aqui? Por isso que o prazo dele é de 5 dias, porque vocês têm poucas matérias que podem ser alegadas. Então, você tem um prazo menor. E aí, gente? Para quem é que eu vou protocolar os embargos de declaração e quem é que vai julgar os embargos de declaração? Quem tem a competência para julgar embargo de declaração? Isso é muito importante. Olha só. Vamos fazer uma comparação bem aqui. Vou fazer uma comparação. Eu vou colocar aqui. Apelação. Eu vou colocar aqui agravo. E eu vou colocar bem aqui do lado embargo de declaração para a gente estudar bem a diferença com relação à competência. Vamos imaginar que dentro desses quadrados aqui a gente tem o segundo grau, tá? E o primeiro grau. Segundo grau e o primeiro grau.
e também aqui segundo grau e primeiro grau. No caso do recurso de apelação, o que acontece? Ele é um recurso contra a sentença do juiz, ó, e eu protocolo esse recurso no primeiro grau. Vocês estudaram comigo. É um recurso contra a sentença do juiz, mas eu apresento esse recurso no primeiro grau. E depois de intimar a outra parte para contrarrazoar, é que esse juiz vai remeter a apelação para o segundo grau. Então, eu posso dizer que o protocolo da apelação, protocolo é no primeiro grau, mas o julgamento é no segundo grau. Diferentemente, é o que acontece com o agravo. Tá? O agravo de instrumento. Por quê? O agravo de instrumento é contra a decisão do juiz de primeiro grau, uma decisão interlocutória, mas o protocolo dele já é no segundo grau. Tá? Eu já apresento o protocolo dele no segundo grau, porque geralmente é uma questão urgente. Então, o legislador coloca para a gente protocolar direto no segundo grau. E os embargos de declaração? Gente, muito cuidado aqui. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Vou até colocar mais uma estrutura aqui. Vamos imaginar que eu tenho bem aqui, ó. Eu tenho bem aqui o STJ ou STF. Vamos supor aqui é o terceiro grau, tá? Eu tenho o segundo grau. Vamos colocar aqui o Tribunal de Justiça do Estado. E eu tenho o primeiro grau, né, com o juiz de primeiro grau aqui. A primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça é o seguinte, é que, no caso dos embargos, ele pode ser apresentado contra a decisão de qualquer um desses tribunais e juízes. Porque qualquer uma decisão pode ter omissão, pode ter obscuridade, pode ter contradição, pode ter erro material. Então, cabe embargo de declaração de uma decisão do STF, cabe embargo de declaração de uma decisão do TJ, cabe embargo de declaração de uma decisão do juiz de primeiro grau. Ele é um recurso diferente, porque o prazo dele é diferente, a fundamentação dele é vinculada, e diferentemente de todos os recursos, ele pode ser apresentado em face de qualquer decisão. Tá? Decisão interlocutória contra a sentença, contra acórdão de um tribunal superior. Tanto é que você vê lá o julgamento do Lula, no habeas corpus que teve no STF. Aí você pensa, nossa, não vai ter embargo, não vai ter recurso nenhum. Teve lá embargo de declaração. E aí, por esse motivo, o que acontece? Os embargos de declaração, eles são protocolados perante o juiz que proferiu a decisão. Então, se a sentença que é obscura, omissa, contraditória, você protocola perante o próprio juiz. E quem é que vai julgar os embargos? O próprio juiz, gente. Ele mesmo vai sanar as lacunas, as obscuridades da sentença dele. E aí, só depois dele sanar ou não, que você vai poder ir para o segundo grau, com apelação, com agravo, dependendo de qual seja a decisão. A mesma coisa o TJ. O TJ julga lá uma apelação, mas ele é omisso, ele deixa de apreciar algum argumento meu. Onde eu protocolo esses embargos de declaração? No próprio TJ, e quem julga? O próprio TJ. E se os meus embargos de declaração forem contra uma decisão, um acordo do STJ ou do STF? O protocolo no próprio STJ-STF. Quem julga? O próprio STJ-STF. Então, a competência para julgar os embargos de declaração é do mesmo órgão jurisdicional que proferiu a decisão. Qual é? Não sei. Tá? Se for uma sentença, uma decisão interlocutória, é o próprio juiz que vai julgar os embargos de declaração. Se for um acordo, é o próprio tribunal, né? Seja superior, seja um tribunal intermediário. Então, a competência aqui, não esqueçam, é do mesmo juiz. E aí, gente, uma coisa muito importante de destacar é a seguinte, é que os embargos de declaração, sabe por que eles não têm pagamento de custas? Apelação e agravo tem que pagar custas, né? Ou você pede justiça gratuita. Mas os embargos de declaração, você não precisa pagar custas, porque se entende que quando a parte apresenta embargos de declaração, ela está visando contribuir para uma melhoria da decisão judicial. Ela está apontando que a decisão judicial foi falha.
foi obscura, foi omissa, foi contraditória. Então, o legislador entende que os embargos de declaração têm um objetivo nobre, né? O objetivo de contribuir para que a decisão seja aperfeiçoada, seja lapidada, naquilo que ela não ficou clara, né? Então, é como se a decisão judicial, a prestação jurisdicional fosse falha, né? Imagine um juiz que eu pedi lucros cessantes e dano moral. E na sentença ele julga só o dano moral. Ele não julga os lucros cessantes. Quando eu entro com embargo de declaração dizendo que ele foi omisso, veja, eu estou ajudando o juiz a apreciar a questão em toda a sua inteireza. Isso, até porque seria injusto pagar por algo que não foi compreendido. Isso. Jéssica, é o seguinte, vai ficar mais claro quando eu for começar a dar os exemplos, porque a partir do próximo slide, a gente vai trazer casos concretos, casos reais, e aí vai ficar bem claro isso que eu estou falando. Em relação a essa importância dos embargos enquanto instrumento para melhorar a decisão judicial. Vai ficar mais claro com os exemplos, tá? Vai ficar mais claro com os exemplos. Até a gente vai mergulhar a fundo no cabimento dos embargos. Então, a gente vai ver várias situações concretas, tá? Então, o que vocês precisam deixar bem claro para essa primeira parte? Eles têm uma fundamentação. Eu já autorizei todo mundo aqui, gente, para entrar. A fundamentação deles é vinculada a 4 hipóteses que a gente vai estudar. Prazo é de 5 dias. Diferente dos outros recursos, você protocola num juízo que proferiu a decisão e ele mesmo vai julgar o recurso. Os embargos servem para melhorar a decisão judicial, porque ela foi incompleta, ela foi falha, ela foi omissa. E aí, gente, olha só, tem uma questão importante do STJ sobre como funciona o juízo de admissibilidade e juízo de mérito dos embargos. Tá? O que acontece? Eu vou compartilhar aqui com vocês. O que acontece aqui? Embargos. Bom, não tem custas, né? Então a gente esquece custas. E tirando aquelas questões todas, como legitimidade, interesse recursal, tempestividade. O que o STJ diz? Que para os embargos serem conhecidos, eu preciso mostrar que o meu argumento é um dos argumentos possíveis. Ou seja, ou eu estou alegando uma omissão, ou eu estou alegando uma obscuridade, ou eu estou alegando um erro material, ou eu estou alegando uma contradição. Se você alega que tem uma contradição, uma obscuridade, um erro material ou uma omissão, os embargos têm que ser conhecidos, mesmo que essa omissão não exista. Isso é uma questão importante. Então, eu alego lá, o juiz apreciou dano moral e lucro cessante, ele apreciou. E eu alego que ele não apreciou lucro cessante. Os embargos já são conhecidos aqui, gente. Já são conhecidos. Mesmo que o que eu esteja falando não deva ser acolhido. Tá? Então, aqui já vão ser o quê? Conhecidos. Quando é que os embargos de declaração não vão ser conhecidos? Quando o meu argumento não estiver amparado nisso aqui, ó. Claro, ou estiver fora do prazo também. Mas se eu não estiver alegando omissão, obscuridade, erro material, contradição, meus embargos não serão conhecidos. Agora, ao julgar se os embargos realmente eles devem ter reconhecido essa omissão para mudar alguma coisa na decisão, aí eu já estou no campo do juízo de mérito. Então, na hora que o juiz ou o tribunal analisa se aquela omissão existe, aí eu estou no campo do juízo de mérito, se eu vou dar provimento ou negar provimento. Tá? Mas o simples fato de eu alegar que houve uma omissão ou uma obscuridade, etc., já faz o meu recurso ser conhecido. Tá? Vai ficar mais claro também com os exemplos que eu vou trazer a vocês. Ficar bem mais claro. E agora, finalmente, vamos uma a uma das hipóteses de cabimento dos embargos. Então, nós temos 4, né? Erro material, contradição, omissão e obscuridade. Então, a gente vai estudar uma a uma com vários exemplos que eu trouxe aqui para vocês.
Vamos lá, pessoal. O que é o erro material? Quando é que uma decisão judicial, uma sentença, um acórdão, tem um erro material? O erro material ele vai existir sempre que... Olha, a Riviane quer entrar. O erro material ele vai existir sempre que o que está escrito na decisão não foi a intenção do juiz. Não foi a intenção do juiz. Basicamente, é o erro de grafia. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo. Eu condeno uma pessoa a pagar 50 mil de dano material e 50 mil de dano moral. E eu digo, totalizando R$1 milhão. Veja, a pessoa pediu 100 mil, 50 mil de dano moral, 50 mil de dano material. E o juiz julgou procedente para condenar o réu que atropelou aquela pessoa a pagar 50 mil de dano moral, 50 mil de dano material, do conserto lá do carro dele. Aí ele diz, totalizando 1 milhão. Então, gente, esses zeros a mais aí, não foi a intenção do juiz, mas ele precisa corrigir, porque vai que, né, na hora que a parte for executar essa decisão, ela execute 1 milhão. Então, eu tenho que entrar com embargos para o juiz corrigir esse erro material, que é um erro de grafia. Realmente não foi a intenção do juiz. Outro exemplo de erro material que aconteceu antes do coronavírus aí com um cliente meu. Eu fiz um inventário do pai do meu cliente. O pai do meu cliente que morreu deixou um sítio, 2 apartamentos e um carro. E aí eu fiz todo o inventário, dividindo... Peraí, gente, desliguem o áudio, por favor. E aí eu fiz o inventário dividindo os bens entre os 2 irmãos, que eram meus clientes. E na hora que o juiz homologou aquela partilha, ele colocou o CPF do meu cliente errado. Colocou lá Francisco, fulano de tal, CPF tal, errou o número do CPF. E por causa desse erro, meu cliente não ia conseguir transferir a fazenda e o apartamento para o nome dele. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu pedi, por meio de um embargo de declaração, eu pedi que o juiz corrigisse esse erro material. Ele corrigiu o CPF. Tá? Ou, vamos imaginar o seguinte, você entra com uma ação contra a Extra Farma, tá? Dizendo que ela vendeu um medicamento fora da validade, falso, etc. Aí, na hora de condenar, o juiz condena a Farma. O juiz condena a Farmácia Popular, porque ele pegou um modelo lá da sentença dele. Todo o histórico foi certinho, o relatório, a fundamentação. Só na hora de condenar, ele esqueceu de trocar o modelo, porque os juízes usam o modelo também. E aí ficou lá na parte final uma outra empresa que nunca fez parte do processo. O que é isso aqui, gente? Erro material. Qual o recurso? Embargo de declaração. Por que, gente, embargo de declaração? Pelo seguinte... Por que embargo de declaração? Gente, vale a pena, por exemplo, no caso de uma sentença, você entrar com apelação só para que o tribunal reconheça que tem um CPF errado? Você entrar com uma apelação só para o tribunal dizer que a somatória não dá 1 milhão, dá 100 mil? Você entrar com uma apelação só para o tribunal dizer que o nome da empresa reta está errado? Gente, não faz sentido. É um erro material, um erro simples, um erro de grafia. Então, por isso que existem os embargos de declaração para isso. No caso, o nosso primeiro exemplo aqui, erro material. Tá? Outro exemplo de erro material. Você pediu contra um plano de saúde um medicamento, tá? Ou uma cirurgia. E na hora de sentenciar, o juiz coloca o nome do medicamento, por exemplo, hidroxicloroquina. Ele coloca lá, hidroxiclaraquina. Quer dizer, foi uma palavra só que ele errou.
Karina quer entrar aqui na nossa... Gente, tá difícil. Então, ele errou lá uma palavra do medicamento. Você pediu a hidroxicloroquina, tudinho. E na hora ele coloca lá na sentença ou na liminar, obrigando o Estado a fornecer a hidroxicarbonina, alguma coisa assim. Aí você entra com embargo, gente. Declaração só para ele ajustar esse nome. Tá? Outras vezes, o erro é do endereço. Por exemplo, eu já entrei com uma ação de reintegração de posse contra, por exemplo, a rua Variante, número 50, em Mosqueiro. Não sei se vocês conhecem essa rua, pessoal. Variante, fica atrás do Pastelzinho de Oliveira. Ou vocês só gostam de Salinas, né? Eu gosto de Salinas, né? E aí, eu entrei com a reintegração de posse do imóvel lá na rua Variante, número 50, em Mosqueiro. Aí vamos imaginar que na hora de dar a liminar ou a sentença, o juiz julga procedente para reintegrar na posse na Avenida Variante, número 60. Claramente, eu não estou querendo discutir com o juiz o mérito, os argumentos, eu quero discutir com o juiz uma questão de um número só que ele errou. Tá? Então, é isso que é o erro material, gente. E, para nossa felicidade, o erro material ele não precisa de embargos para o juiz corrigir. Ele pode, o juiz, corrigir de ofício. Então, vamos lá. Para a nossa lei processual. Artigo 494. Então, olha, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir de ofício ou a requerimento inexatidões materiais ou erros de cálculo. Ou seja, de ofício também, no caso do erro material, o juiz pode alterar de ofício, sem problema nenhum. Tá? Agora, uma coisa importante de deixar bem claro aqui é a seguinte. No caso do erro material, o juiz não vai poder rejulgar a causa. Então, se eu disse lá que o número do imóvel está errado, ele não vai poder dizer que eu não tenho direito à reintegração de posse. Se eu digo lá que o medicamento está com o nome errado, ele não vai poder dizer que eu não tenho direito ao medicamento. Né? Se eu digo lá que o CPF do meu cliente está errado, ele não vai poder dizer que o meu cliente não tem direito àquele bem na partilha do seu pai. Ou seja, nessa primeira situação, que é o erro material, o juiz só vai poder alterar aquela inexatidão. Tá bom? Aquela inexatidão, ele não vai poder proceder a um rejulgamento da causa. Ou seja, o erro material, gente, é um engano involuntário, é um erro inconsciente, né, entre a consciência do juiz e o que está escrito na decisão de forma muito pontual. Tá bom? Alguma dúvida nessa primeira hipótese aqui de cabimento dos embargos de declaração? Tudo certo, gente? Deu para entender o erro material? É tranquilo, né? Não? O que foi que você não entendeu, Rafa? Ah, tá. Entendi. Mas sem problema. Se não entender, gente, eu explico quantas vezes for necessário, tá? A gente está aqui para isso, para não deixar nenhuma dúvida, para a gente avançar no semestre e ter um semestre com qualidade, né? Um semestre que jamais o encontro presencial vai ser substituído, né? Mas na medida do possível a gente vai se adaptando. Bom, segunda hipótese de cabimento dos embargos de declaração é a contradição. E aí eu vou precisar interromper esse compartilhamento aqui para a gente bater um papo sobre o que é contradição. Tá, olha só, pessoal. A contradição, ela existe quando você tem trechos da decisão que são incompatíveis entre si.
Ou seja, não tem como aquela decisão ter esses dois trechos. Por exemplo, o juiz diz: o consumidor pede a revisão dos juros bancários em razão do coronavírus. Entendo que o consumidor tem razão, porque o coronavírus é uma situação superveniente que coloca o consumidor também em desvantagem, de um juros muito alto, etc. E por esse motivo eu entendo que deva ser diminuído os juros para um percentual proporcional ao caos que nós estamos vivendo. Ante o exposto, julgo improcedente a ação, reconhecendo a validade da cláusula. Fui coerente, pessoal? Ou eu fui contraditório? É possível, numa única decisão, ter esses dois trechos, dizendo que a cláusula tem que ser revista, e no final da sentença diz que o consumidor não tem direito a que ela seja revista? Ou é uma coisa ou outra. Não tem como as duas situações estarem naquela mesma decisão. Outra questão que eu faço muito isso nos divórcios que eu faço. Nossa, professor, o senhor faz divórcio, o senhor planta discórdia. Não, eu não planto discórdia. Eles se matam lá. Quando eles chegam para mim, ou o homem ou a mulher, eu só viabilizo a vontade daquela pessoa de não olhar mais para a cara, né, do cônjuge, né? E eu não faço a discórdia, não, gente. Aí, olha só. E aí, o que eu luto com unhas e dentes com os meus clientes nos processos que eu faço de divórcio? Eu faço o seguinte, olha. A maior parte das pessoas do Brasil, elas casam em regime de comunhão parcial de bens. Porque na omissão, você não falando qual o regime que você quer, o cartório vai colocar parcial de bens, é a regra geral. Então, normalmente, as pessoas, quando casam, estão apaixonadas, não é verdade? Estão se amando. Não estão nem pensando em se separar e acham que é para sempre. Lê do engano. Lê do engano. Porque algumas vezes vai ser para sempre. Mas outras, muitas vezes, não vai ser para sempre. E aí, uma coisa que eu luto com unhas e dentes é o seguinte, olha. Durante o casamento, o casal comprou um Ford Ranger, uma casa em Salinas e uma loja na Brás de Aguiar. Tá? Então, excelência, de acordo com o contrato de compra e venda da loja, de acordo com o contrato de compra e venda da Casa de Salinas, de acordo com o contrato de compra e venda do Ford Ranger, é possível perceber que eles foram adquiridos na constância do casamento. Eu não quero saber se foi só o homem que comprou com o dinheiro dele ou que a mulher comprou com o dinheiro dela exclusivo. Não interessa. Quem casa com regime de comunhão parcial, tudo que é adquirido na constância do casamento, metade é de um, metade é de outro. Se você quisesse que você compre com o seu dinheiro seja só seu, você vai casar com regime de separação total de bens. Só que aí pouca gente faz isso porque a pessoa fica com raiva. Né? A pessoa fica com raiva lá. Nossa, tá desconfiando de mim, né? Então não me ama. Só tem um tipo de pessoa aqui em Belém que casa com separação total de bens. Só um tipo específico de pessoa. Pessoas ricas. Rico não casa com comunhão parcial de bens. É só separação total de bens. Mas, enfim. E aí, na hora de sentenciar, o juiz diz assim: verifica-se que o veículo, que a casa e que tal coisa foram adquiridas na constância do casamento e pelo regime de comunhão parcial, metade é de um cônjuge, metade é de outro, né? Eles fazem parte de um patrimônio comum do casal. Ante o exposto, decreto divórcio e julgo improcedente a partilha de bens. Então, meus amigos, não dá. Essa decisão ela foi contraditória. O que eu vou fazer? Eu vou para o tribunal? Não, gente. Entre com embargo de declaração, para o juiz se decidir se é ou não o caso de partilha de bens. Tá? Então, a gente tem nessa situação de contradição
trechos que são incompatíveis entre si, e que não podem subsistir. São trechos da decisão embargada ali que são incompatíveis, né? Já ouviram aquela música Incompatibilidade de Gênios, do João Bosco? Onde ele narra a história de um casal, né, que eles não tem como viver juntos. Ele começa a música dizendo assim: jogava o Flamengo, eu queria ver o jogo e ela queria estudar. Tudo que ele fazia, ela fazia o contrário, ela queria o contrário, ela queria outra coisa. Ele queria comer peixe, ela queria comer caviar. E aí é incompatível. E aí, claro, eles vão se separar. E no final da música ele diz: doutor, eu vou me separar. Porque não dá para conviver com pessoas incompatíveis com a sua personalidade, com seus gostos, com as suas preferências. E a mesma coisa aí no caso da decisão. Ou é uma coisa ou é outra. O grande alerta que eu faço a vocês é o seguinte: as pessoas erram muito isso na prática. Quando eu vou analisar uma decisão, um acórdão ou uma sentença para ver se ela foi contraditória, eu leio só a sentença, eu leio só o acórdão, eu não leio o processo, as provas, as testemunhas. Porque as pessoas têm o costume de fazer uma coisa que é horrível, ridícula. As pessoas tendem a fazer o seguinte: não tem mais o que recorrer, não tem mais o que alegar. Elas dizem que a decisão do juiz foi contraditória com as testemunhas, que a decisão do juiz foi contraditória com os documentos que estão no processo. Isso não é contradição, gente. Contradição é só quando trechos internos da decisão. Se você acha que ela foi contraditória com as provas, com o que foi produzido de provas, etc., você acha que a decisão teve um erro injudicando, um erro do julgamento, de análise dos fatos e do direito. Aí, gente, é apelação. No caso, se for sentença. Se for a decisão interlocutória, agravo. Né? Então, não tem essa... Aí as pessoas forçam a barra, gente. E aí a gente vai ver, no final do nosso encontro de hoje, que tem multa por litigância de má-fé para quem faz isso. Tá? Quer dizer, contradição, e aí vamos voltar para o nosso slide, ó. E eu trouxe um trecho do Fred Didier, ó. A contradição é só a contradição interna, a ausência de coerência interna. Se a contradição for externa, ou seja, da decisão com que está nos autos do processo, não são cabíveis. Ó. Isso aqui é um trecho do próprio livro do Didier, tá? Para corrigir uma contradição entre a decisão e uma prova, algum elemento que tem no processo, não cabem embargos para eliminar a contradição externa. A contradição que rende seja embargos é a interna, ou seja, entre trechos da decisão embargada. E aí eu vou dar um exemplo aqui de uma contradição externa, que é contradição externa, mas eu vou ter que entrar com apelação. Olha só. Olha só esse exemplo. Deixa eu interromper aqui. Olha só esse exemplo. Teve um caso que eu estava como advogado do réu. E foi o caso que aconteceu o seguinte. Deixa eu ver se eu pego aqui uma caneta para explicar para vocês. Estava vindo aqui o ônibus, ó, na Almirante Barroso, ó. Vindo o ônibus na Almirante Barroso. Aí este cidadão aqui, ó, estava atravessando a rua, lá no BRT. O sinal estava verde para o ônibus. O sinal estava verde para o ônibus. E esse cidadão veio e mesmo assim atravessou. E o ônibus é pesado, né? Estava numa velocidade alta. E ele fez um exame logo após a morte, ele morreu, tá? Logo após a morte dele, fizeram um exame e constataram que ele estava alcoolizado. O que eu fiz, gente? A família dele entrou com uma ação contra a empresa de ônibus pedindo dano moral pela perda do ente querido. E eu aleguei, tá? Eu aleguei que houve culpa exclusiva da vítima, que a empresa de ônibus não deveria pagar qualquer indenização. Tá? Aí vamos imaginar, só divulgar aqui. Oi, Solange, eu estou dando aula, depois eu retorno para você, tá? E aí vamos imaginar o seguinte,
que na sentença o juiz simplesmente está com preguiça ou está, sei lá, com pouco tempo para analisar. E ele vai lá, olha assim, atropelou o rapaz, morreu. Peraí, ele vai lá e julga procedente a ação de dano moral, dizendo que há provas de que foi atropelado, que o ônibus estava em alta velocidade, que ele entende que não é cabível o argumento de culpa exclusiva, porque as empresas de ônibus têm que arcar sempre com qualquer indenização de danos, etc. Tá? Gente, não tem aqui embargo de declaração. O que eu vou poder fazer? Dizer que ele errou a análise das provas do direito e entrar com apelação. Tá? Então, a contradição externa ela não é amparada aqui, tá, gente? Infelizmente, as pessoas fazem muito isso na prática. E aí eu trouxe outros exemplos de contradição agora interna, né? O juiz diz na decisão que a cláusula, por exemplo, contratual é válida e no final ele decreta a nulidade da cláusula. O juiz diz durante a decisão que aquela situação que você sofreu na porta giratória lá do banco foi um mero dissabor, um mero aborrecimento. E no final condena o banco a pagar o dano moral. No final condena o banco a pagar o dano moral. Ou outro exemplo aqui. Ai, meu Deus. Outro exemplo aqui. Um caso interessante aqui que eu passei para vocês, inclusive. A editora queria ter assegurado o direito de publicar uma obra sobre a vida de um artista. E aí, durante a decisão toda, o juiz diz que prevalece a liberdade de expressão em detrimento do direito de imagem, que pode publicar sem autorização prévia, e aí, no final, determina a retirada de circulação dos livros. Então, não faz muito sentido. É contradição interna. Outro exemplo, o caso do uso capião. O sujeito entra com uma ação de uso capião, dizendo que exerce a posse mansa e pacífica durante 20 anos no imóvel. E aí o juiz, na hora de sentenciar, diz que não estão presentes os requisitos do uso capião, porque a posse não foi mansa nem pacífica. A todo momento o proprietário procura, tenta retirar, inclusive tem uma ação já de integração de posse, que ele não comprovou o lapso temporal de 20 anos, ele comprovou só uns 5 anos, e que não estão presentes os requisitos aí do uso capião. Aí no final ele julga procedente o uso capião. Tá? Ou no caso aqui da ação de alimentos, a pessoa é maior de idade, já é formada numa faculdade e pede alimentos, entra com uma ação de alimentos porque já acabou, né? Cessou a obrigação de pagar alimentos, ela entra com mais uma ação de alimentos, dizendo que precisa. E aí o juiz, na decisão toda, diz que uma pessoa já formada, já maior de idade, não tem mais como pedir para os pais qualquer ajuda financeira, que é mera solidariedade dos pais querer ajudar ou não. E aí, no final, julga procedente e fixa lá um valor de alimentos. Então, embargos de declaração. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse segunda hipótese de cabimento dos embargos, contradição? Tudo certinho, gente? Deu para entender a contradição aqui, somente a contradição interna. Certinho, pessoal? Alguém? Tudo ok, tá. Beleza. Pessoal, agora a gente vai passar para a próxima hipótese, que é a omissão, tá? Isso, a externa, Riviane. A externa, ela não cabe em embargos de declaração, porque é como se a decisão não tivesse uma coerência com as provas produzidas nos autos. Mas isso aí já não é mais uma contradição, né, entre trechos da decisão.
Isso aí já é, na verdade, você está dizendo que o juiz errou a análise do direito. Então, aí tem que ser outro recurso, não é embargo de declaração. E aí, pessoal, antes da gente passar para a omissão, tá? Antes da gente passar para a omissão, que é a terceira hipótese de cabimento, eu vou dar 5 minutinhos, tá? Bem rapidinho de intervalo, que eu preciso atender uma ligação, não sei o que é, preciso atender. Minha sogra tá me ligando aqui, não sei. Vou atender a ligação, vou pegar um café para mim e aí a gente volta, tá bom, gente? 5 minutinhos. Vamos lá, pessoal. Bom, continuando aqui, pessoal, nós vamos tratar agora da terceira hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Tá? Sempre no plural aí, para quem entrou depois. Eu disse logo no início da aula que embargos de declaração é uma palavra, uma expressão no plural. Então, tudo referente a embargos vai ser no plural. Então, o cabimento dos embargos de declaração envolve aqui a omissão. E aí, para entender omissão, olha só, gente, eu coloquei aqui 4 pontos, tá? Em 4 situações, nós vamos considerar a decisão judicial omissa. Uma decisão judicial omissa, em qualquer uma dessas 4 situações, é uma decisão judicial que o juiz tinha obrigação de se manifestar sobre algum ponto e não se manifestou. E aí eu vou puxar um compartilhamento aqui com vocês. Olha só, pessoal. Quando vocês estudarem TGP, não sei se foi com o Rafael, com o Bernardo, quando vocês estudarem TGP, jurisdição, vocês entenderam que jurisdição é uma função estatal, tá? Uma função estatal destinada a solucionar conflitos. E vocês estudaram também que para provocar o exercício da jurisdição é preciso que o ajuizamento de uma ação. Então, a ação ela provoca o exercício da jurisdição. Mas, quando você provoca o exercício da jurisdição, o juiz, no caso, é devedor, passa a ser devedor em relação ao dever de prestar a tutela jurisdicional. Ele não é obrigado a te dar o direito a julgar procedente. Ele é obrigado a enfrentar o conflito, dizendo que você tem ou não razão, mas ele é obrigado a enfrentar todo o conflito. Eu lembro bem de um processo que eu entrei contra uma grande empresa e eu pedi 26 coisas contra a empresa. 26 coisas. Não interessa, o juiz vai ter que julgar tudo. Procedente ou improcedente. Cada um dos pedidos, procedente ou improcedente. Tá? E aí vamos lá, gente, para a primeira hipótese, para a nossa primeira hipótese de omissão. Quando é que o juiz, então, ele vai ser deficitário, ele vai ser incompleto nesse dever de prestar tutela jurisdicional? Primeira situação, que é a mais clássica de todas, quando ele deixar de apreciar algum pedido. Tá? E aí vamos dar aqui 2 exemplos só, que esse é o mais fácil de todos. Primeiro exemplo, eu entro com uma ação contra a face. Deixa eu ver se está gravando aqui, gente. Ah, está gravando. Eu entro com uma ação contra a face pedindo o direito de apresentar o TCC durante o coronavírus, tá? Eu quero o direito de defender o TCC online e a instituição está criando obstáculo, tá? Além disso, eu quero que o juiz considere que eu fui aprovado numa matéria que eu estou como reprovado no sistema.
e eu junto lá as provas que eu fiz, as notas todas, tá? Quero que ele considere, então, aprovado, para poder também eu fazer o TCC, tá? E, por último, eu peço dano moral por todo o transtorno que foi causado. Aí o juiz julga procedente o direito de defender o TCC, julga procedente a aprovação na disciplina lá, que eu estou como reprovado. E aí, ele deixa de apreciar o dano moral. Deixa de apreciar o dano moral. Simplesmente nem se manifesta. Porque se ele se manifestasse dizendo que entende, que foi um mero dissabor, que isso não pode ser dano moral, que já foi resolvido, aí é só apelação. Eu vou discordar disso lá no tribunal dizendo que não, que aquilo é um transtorno suficiente para causar um dano moral. Mas se ele sequer se manifesta, embargo de declaração. Tá? Outro exemplo. Você pede contra o plano de saúde que o plano de saúde seja obrigado a fazer uma abdominoplastia. Aliás, a abdominoplastia, como é estética, né? Não é para saúde, vamos colocar que você pediu o direito de fazer bariátrica. Tá? E aí você pede lá o direito de fazer bariátrica, tá? Aqui. E o direito de que após a bariátrica, o plano de saúde faça a remoção do excesso de pele. Então, uma coisa é a bariátrica, né? Outra coisa é a remoção do excesso da pele. São duas cirurgias distintas e o judiciário tem deferido esse tipo de pedido em caso de obesidade mórbida grau 3, né? Aí você pede bariátrica e remoção do excesso de pele. Aí o juiz faz uma sentença belíssima dando direito à bariátrica. Ponto final. Ele não disse que eu tenho ou não direito ao excesso de pele. Ele poderia dizer que eu não tenho, porque ela é estética, por isso, por aquilo outro. Aí eu ia recorrer para o tribunal, dizendo que não é estética, porque o excesso de pele ele causa doenças dermatológicas, o excesso de pele ele causa odor, ele causa fungo, o excesso de pele causa um prejuízo à minha saúde psicológica, de não conseguir sair na rua, de vergonha, etc. E que isso é saúde também, né? Saúde mental. Tá? Mas se ele sequer aprecia, eu tenho que entrar com embargo de declaração. Então, essa é a primeira hipótese de que eu posso considerar a decisão omissa. A segunda hipótese que eu posso considerar a decisão omissa é quando o juiz deixar de apreciar um argumento. Isso está expressamente previsto lá no artigo 489, parágrafo 1º. Vamos lá. O artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Olha só. Não se considera fundamentada qualquer decisão que não enfrentar os argumentos deduzidos no processo. Então, meus amigos, isso é uma segunda hipótese que se considera também omissão. Ele deixou de apreciar um argumento. Então, vamos imaginar aquele caso do rapaz, né, que foi atropelado. Né? E aí, eu aleguei culpa exclusiva da vítima. Ele estava embriagado e o sinal estava verde. Tem filmagem, tem tudo. E o juiz não aprecia esse meu argumento. Quer dizer, uma coisa é ele dizer que entende que não foi culpa exclusiva da vítima, porque o ônibus estava em alta velocidade também, ou porque a filmagem não é muito clara. Isso é uma coisa, aí tem que entrar com a apelação. Outra coisa é ele simplesmente condenar a empresa sem falar nada sobre o meu argumento da culpa exclusiva da vítima. Tá? Outro exemplo aqui, tem algumas ações que eu sou advogado do banco. Aí o que o consumidor faz? O consumidor, muito comum, ele ajuiza uma ação pedindo a devolução de, por exemplo, VGBL, de investimentos que ele fez. Previdência privada, ele pede a devolução e geralmente o banco tem uma cláusula que diz que só devolve com 15 anos. Né?
Enfim, uma cagada aí, uma confusão. Só que aí o banco, às vezes, né, um valor muito pequeno, sei lá, tem 3, 4 mil reais, o banco vai lá e devolve o consumidor e deposita na conta dele. E aí eu argumento na defesa, já aconteceu isso, do banco, que já foi devolvido, que não há mais utilidade da decisão judicial. Aí o juiz vai lá e condena o banco a devolver, mas sem apreciar o meu documento. Ele pode até apreciar e dizer que aquele valor não era o completo, ele podia dizer que aquele valor não é suficiente, ou que aquele valor não tem uma prova de que realmente estava atrelado àquele contrato, ou de uma prova que realmente foi para a conta do consumidor. Aí seria apelação, mas se ele simplesmente não apreciar o argumento, embargo de declaração. Tá? E aí eu faço muito isso, esse é o principal argumento que eu uso nos meus embargos. Porque quando eu faço a contestação lá do meu cliente, eu menciono uns 10 tópicos de defesa. O juiz deixa de apreciar um deles e eu já entro com embargo. Por que está errado esse argumento? Em frente. Tá? Pois bem, vamos para a terceira hipótese de que eu posso considerar omissa uma decisão. Quando, tá, o juiz deixar de apreciar uma matéria de ordem pública. O que é uma matéria de ordem pública, meus amigos? Matéria de ordem pública é aquela matéria que a própria lei diz que o juiz é obrigado a observar. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de matéria de ordem pública. Prescrição, decadência, inconstitucionalidade, ilegitimidade, coisa julgada, litispendência, que mais, gente? Tem mais aqui, deixa eu ver. Assim, honorários, correção, vou colocar aqui. O juiz é obrigado também de ofício, quando ele julga a causa, a condenar o perdedor a pagar honorários, ou se ele fixa uma quantia certa, uma condenação em quantia certa, ele tem que colocar correção monetária e juros. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Essas matérias são todas de ordem pública porque o próprio legislador diz que o juiz é obrigado a analisar. Tá? Então, essa hipótese de embargo serve para duas coisas. Uma, para apontar um dever de ofício do juiz. Duas, para alegar uma matéria que meio que é de ordem pública, eu posso alegar em qualquer tempo. Né? Então, mesmo que eu não tenha alegado, não tenha sido um argumento meu, eu posso, mesmo assim, nos embargos agora, tendo me dado conta de que tem uma coisa julgada, uma litispendência, alegar. Por exemplo, tem uma lei estadual que obriga as escolas a conceder 30% de desconto por causa do coronavírus. E aí o juiz julga procedente lá para o consumidor, dizendo que a escola tem que devolver 30% de todos os meses que ele pagou durante o coronavírus. Aí eu vou conversar com o advogado, né? E aí eu digo assim para o meu colega advogado, meu amigo, essa lei é inconstitucional. Porque a Constituição Federal diz que só pode legislar sobre direito civil a União. Então, somente uma lei federal poderia dizer que em contratos de ensino, etc., tem que haver um desconto. Aí o colega, puxa vida, é verdade. E agora já era. Não. Entre com embargo de declaração, isso é uma matéria de ordem pública. Mesmo que você não tenha alegado antes. Outra coisa, vamos supor que você não pediu honorários. E aí o juiz condena a parte a pagar R$1 milhão, mas esquece de falar dos honorários. Pô, eu trabalhei na causa lá 5 anos, 20% de honorários, 20% de R$1 milhão dá 200 mil,
Mas não importa, gente, porque a lei diz que quando o juiz condena alguém, ele vai condenar o perdedor a pagar honorários. Ele é obrigado a analisar isso. Então, o que eu vou fazer, gente? Embargo de declaração. Ele é obrigado a apreciar essa questão. Tudo bem, Sara? Então, ele é obrigado a analisar essa questão. Ou, por exemplo, eu não falo nada na minha petição inicial, eu entro com uma ação de cobrança de 100 mil reais. Eu não falo nada de correção monetária e juros. Aí o juiz condena a parte a pagar 100 mil. Depois de 2 anos da ação, eu digo, peraí, excelência. Vossa Excelência é obrigado, quando condena uma quantia, Vossa Excelência é obrigado a condenar a pagar essa quantia com correção e juros, desde lá do momento em que a pessoa me deve. E mesmo que eu não peça isso, Vossa Excelência é obrigado a fazer isso. Assim como honorários. Tá? E aí os embargos de declaração servem para isso. Tá? E uma última situação que a gente pode considerar como omissa, uma questão muito interessante que vai muito precisar da base de vocês em teoria geral do processo, tá? Em teoria geral do processo, eu suponho que vocês tenham estudado as normas fundamentais. E dentre as normas fundamentais, uma delas é o respeito aos precedentes vinculantes, como súmulas, como decisões do STF no controle concentrado de constitucionalidade. Então, também é omissa a decisão do juiz que deixa de apreciar, deixa de aplicar um precedente vinculante. Gente, o precedente vinculante, quais são os precedentes vinculantes? São os que estão no artigo 927 do Código de Processo Civil. Eles são os precedentes vinculantes. E por que eles são chamados de vinculantes? Porque o raciocínio desses precedentes são de observância obrigatória para todos os juízes e tribunais. Tá? Então, vamos entender melhor aqui. O artigo 927, ó, do CPC, ele diz que os juízes e tribunais observarão as decisões do Supremo, as súmulas do STF e do STJ, os recursos especiais, extraordinários, repetitivos. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui de precedentes vinculantes, que o juiz é obrigado a analisar, mesmo que eu não tenha mencionado, gente, no meu argumento. Vou colocar aqui para vocês. Olha só, gente. Chitãozinho chororó, né? Olha só. Súmula 443 do TST. Peraí. A súmula 443 do TST, ela é vinculante para todos os juízes trabalhistas. Né? E olha o que ela diz. Que presume-se discriminatória a demissão do empregado soropositivo, né? Com vírus lá do HIV. Presume-se que ela é discriminatória. Então, só vai ser desconstituída essa presunção com um fato muito grave praticado pela pessoa. Do contrário, é presumido que é discriminatória e cabe dano moral. Por conta que a gente sabe do estigma que tem, do grande preconceito que existe de forma absolutamente irracional, né, contra pessoas soropositivas. E aí o juiz, digamos, julga improcedente o meu dano moral, julga improcedente a minha reintegração ao cargo e nem fala nada dessa súmula. Eu posso apresentar embargo dizendo que, olha, é uma súmula, um precedente vinculante, Vossa Excelência tem que analisar por que ela se aplica ou não ao caso. Aliás, diz o 489 o seguinte. 489 diz que não se considera fundamentada qualquer decisão que deixar de seguir um precedente vinculante
sem demonstrar a existência de distinção no caso. Ele pode até dizer, olha, que o caso é distinto, porque no caso concreto houve uma prova de que a pessoa, sei lá, esfaqueou o colega de trabalho, furtou alguma coisa da empresa. Outra súmula, que também é um precedente vinculante, súmula 620 do STJ, ela diz o seguinte, que se a pessoa morrer no volante, porque estava embriagado, morrer no acidente de trânsito, a seguradora não pode deixar de pagar o seguro de vida, porque as seguradoras estavam negando o pagamento de seguro de vida, dizendo a pessoa morreu, mas ela estava alcoolizada, ou seja, estava pedindo para morrer, né? Então, neste caso, a seguradora não pode se recusar a pagar o seguro de vida, que serve exatamente para isso, né? Para deixar as pessoas que dependem lá do falecido com algum valor financeiro. E aí tem essa súmula do STJ. Vamos imaginar que um juiz julgue dizendo que eu estava embriagado, que a pessoa estava embriagada, e que por isso ele julga improcedente o pedido lá de seguro de vida. Sem apreciar essa súmula, embargo de declaração. Tá? Outro exemplo aqui, a súmula do TST, súmula 429, que diz que considera-se não entendi isso. Não, mas qual slide? Esse aqui não está da súmula, mas dos embargos de declaração eu mando para vocês. Eu posso mandar para vocês dos embargos de declaração, com certeza. Peça para a representante de turma, Rafa, falar comigo. Ela tem meu WhatsApp, eu sempre passo para ela. Dos embargos, tá? Não tem, Ana, mas eu vou passar para a representante, para a Rafa. Se você não tiver no grupo, que eu sei que você está, parece que só nessa turma, manda o teu número aí para a Rafa te incluir no grupo da turma. Tá? É a Rafa Avelar, Rafaela Avelar. Olha só esse outro precedente vinculante. Se da portaria da empresa onde eu trabalho até o local onde eu vou efetivamente iniciar o meu trabalho, demorar mais de 10 minutos, começa a contar a hora extra. Vamos imaginar que eu desse aula. Qual é a maior faculdade do Brasil de tamanho particular? Sei lá, deve ser a PUC do Rio. Vamos imaginar que da portaria da PUC do Rio, passando por todos aqueles portões, por tudo, por todos os corredores, sei lá, demorasse 20 minutos para chegar lá, na sala, né? Esses 10 minutos a mais todo dia é hora extra. Ou aquelas pessoas que trabalham em fazenda, né? Chegam na porta da fazenda e ainda andam mais 2 horas para chegar na onde vão cortar a cana. Já está contando, já está à disposição do empregador. Tá? Essas mineradoras também, né? Que a pessoa chega na portaria e anda mais 40 minutos numa van até chegar lá na cuba de eletrolítica. E aí o juiz julga improcedente a minha hora extra, mas nem fala nada da súmula. Mesmo que eu não tenha mencionado a súmula, gente. Embargo de declaração. Enfim, outra súmula. Se você recebe hora extra de forma habitual, ela se incorpora, gente, ao seu salário para todos os fins, né? De férias, verbas rescisórias, se você for demitido, para a questão do 13º, ela passa a se incorporar, tá bom? Nos cálculos de tudo que você tem direito. E aí o juiz vai lá e na hora tem a hora extra reiterada, mas ele não aplica essa súmula. Também embargo de declaração. Se você compra um imóvel na planta de uma construtora, o que diz essa súmula do STJ? Diz que se o imóvel atrasar, você tem direito a receber tudo que você pagou de volta, integralmente. Se o imóvel atrasar por culpa da construtora. Aqui é uma situação do TRT. Aqui, ó, se você trabalha num raio de 7,5 metros do avião, no aeroporto, você tem direito a 30% de adicional de periculosidade. Então, se o juiz se negar esse direito, o juiz do trabalho, ele tem que explicar por que não aplicou a súmula.
Outra coisa, se o médico do seu plano de saúde te indica um medicamento, esse medicamento ele é aprovado pela Anvisa, tá? Ele é aprovado pela Anvisa para ser comercializado no Brasil. O plano de saúde não pode se recusar a pagar. Uma súmula. Aí vamos imaginar que o juiz julga improcedente e aí nem menciona nada dessa súmula. Embargos de declaração. As instituições bancárias respondem por danos causados por fraude, delitos, né? Essa súmula eu gosto muito. Não é estética a cirurgia plástica complementar à bariátrica. Havendo uma indicação médica de que a pessoa realmente precisa remover aquela pele para evitar odores, para evitar fungos, e a própria questão do psicológico, né? Não é considerado estética. Doidice. E aí, pessoal? Espera aí. Tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre omissão? Olha, para quem perguntou sobre a questão dos argumentos, é importante destacar o seguinte, sobre uma decisão que não enfrentou todos os argumentos formulados. Olha só, gente. Um dos pilares do direito ao contraditório, que vocês estudam lá em Teoria Geral do Processo, é que o contraditório exige 3 pilares. O que é o direito ao contraditório? O direito ao contraditório, ele exige, primeiro, o direito de informação, segundo, o direito de reação, terceiro, o direito à influência. O que é o direito de informação? O direito de informação é o direito de ser citado e intimado de todos os atos do processo. Ou seja, o direito de contraditório, que no sentido amplo é o direito de participar do processo, ele envolve primeiro o direito que você seja avisado de tudo que está acontecendo. Se vai ter uma audiência, se aquele processo existe, né? No caso é a citação, se teve sentença, se teve recurso, você tem que ser comunicado de tudo. O direito contraditório exige também o direito de reação, que são mecanismos que tem que ter na lei que permitem que você reaja contra o processo, ou seja, contestação, recurso, impugnações de documentos, etc. Então, na lei tem que ter esses mecanismos, nossa lei tem. E, por último, para que você realmente seja considerado que está participando ativamente do processo e realmente o contraditório está sendo cumprido, o juiz é obrigado a analisar todos os seus argumentos. E por que isso, gente? Pelo seguinte, o processo judicial não é um juiz como um rei diante dos seus súditos. Não é um rei que vai aplicar a decisão que ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele precisa garantir que as partes elas têm um status, né, ativo no processo, elas têm importância no processo e que, por isso, ele precisa se debruçar sobre todos os argumentos e todas as provas. Tá? E, para isso, ele precisa se debruçar sobre todos os argumentos e todas as provas. Tá? Do contrário, o contraditório não está sendo promovido à máxima potência, porque, do contrário, a minha participação é só formal. Ou seja, eu sou citado, eu sou intimado, eu recorro, eu contesto, mas o que eu falo nem é lido. Então, é um contraditório só formal. E é por isso que essa terceira dimensão do contraditório, como direito de influência, ela é chamada de contraditório substancial, né? Porque exige que não só você participe do processo, mas que o judiciário seja obrigado a analisar os seus argumentos. Já que, num processo judicial, a sua esfera de direitos pode ser atingida. E, por isso,
É preciso garantir a sua participação efetiva no processo. Por esse motivo, se o juiz deixar de apreciar um dos argumentos que eu formulei, eu posso entrar com embargo de declaração, porque é um direito meu, pelo direito de influência, que o juiz aprecie todos os meus pedidos. Isso está na própria lei, no artigo 489. Quem tiver mais interesse sobre esse conceito do contraditório como direito de influência, eu sugiro ler isto aqui. Ó. Eu sugiro que vocês entrem no meu academia.edu. Academia.edu é como se fosse um Facebook de textos acadêmicos, né? Em que os pesquisadores do Brasil inteiro e do mundo inteiro postam aqui suas pesquisas, né? Então, lá no meu academia.edu tem um artigo meu que é só sobre o contraditório. Aqui, ó. É só sobre o contraditório. Foi publicado na revista de Processo, 2014, tá? A cooperação no processo civil, a paridade do juiz e o reforço das posições jurídicas das partes, a partir de uma nova concepção de democracia e contraditório. Então, esse artigo, eu falo do modelo cooperativo de organização estatal, eu falo da lógica argumentativa na solução de conflitos, eu falo da cooperação e contraditório como direito de influência, isso é o principal lá no inciso 3º, e eu falo também da cooperação e democracia deliberativa com base no Habermas. E comento um pouco do CPC, que ainda não tinha entrado em vigor e já tinha esse princípio, né, do direito como influência. E lá na parte 3, que é o mais importante, onde eu explico o contraditório como direito de influência, eu digo que, como dito na introdução do artigo, a cooperação exige o princípio do contraditório com uma roupagem diversa do seu conceito tradicional. Qual é o conceito tradicional de contraditório? É o contraditório apenas como direito de informação e reação, né? Em sua acepção clássica, está ligado ao direito de informação e reação. O primeiro está vinculado à necessidade de ter ciência. O segundo, a necessidade de manifestar com recursos, petições. Mas esses contornos, eles não são suficientes para a máxima potência do contraditório. O contraditório como direito de informação e reação é importante. Contudo, não eleva a máxima potência do princípio constitucional do contraditório. Surge, então, uma concepção moderna de contraditório como direito das partes influenciarem a decisão. Tá? E aí o juiz deve adotar uma postura cooperativa. O contraditório como direito de influência deve ser acompanhado de inúmeros deveres de natureza ética, papapá. E aí foi bacana porque esse artigo, eu acho que foi o primeiro artigo no Brasil a tratar disso, né? E por esse motivo, depois desse artigo que eu escrevi, né, nós tivemos... todos os livros de processo civil praticamente mencionam esse meu artigo, né? Então aqui eu acabei sendo mencionado no livro do Humberto Teodoro, no livro do Bambier, ó. Aqui no curso do Humberto Teodoro, Bona, Alexandre Bona, Cooperação. E aí todos os livros acabaram mencionando esse no curso de processo civil, no Código de Processo Civil anotado, porque foi talvez o primeiro artigo, eu acho, no Brasil sobre esse tema. Eu ainda era mestrando na época, eu estava fazendo mestrado. Mas, então, é um artigo muito legal porque era uma ideia ainda introdutória, embrionária. Então, eu aconselho que vocês procurem esse artigo. Leiam esse artigo. É bem legalzinho. As características do contraditório. Como eu disse, o contraditório, gente, ele é uma norma fundamental do processo civil, tá? E aqui eu tentei resumir e sintetizar para vocês. Formação, reação e influência. Influência é uma situação totalmente nova, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu escrevi isso em 2014, era uma coisa totalmente nova, tá? Mas que o CPC acabou incorporando e, de algum modo, permite aí embargo de declaração caso o juiz não aprecie todos os argumentos formulados pela parte. Mas deixa eu logo lembrar de salvar aqui, gente, por favor. Salvei o quadro branco, eu vou mandar para a Rafa. Tá bom?
E aí, gente, por último, nós temos a obscuridade. Não sei se vocês gostam de Harry Potter ou gostam de Animais Fantásticos, mas tem um personagem que é chamado de Obscuro, né? E por que ele é chamado de Obscuro? Porque não se sabe o que ele é. Como ele reprime os poderes dele de bruxo, e dentro daquela magia toda lá da J.K. Rowling, ele fica meio que numa bola preta, e você não sabe se ele é bom, se ele é mau, se ele é ruim, se ele é legal, se ele é poderoso, se ele não é. Você não sabe o que ele é. Ele é um obscuro. E o que é obscuro? Obscuro é exatamente a sentença ou a decisão, né, judicial, que ela é ininteligível. Porque, por exemplo, na hora de publicar a decisão, ela saiu toda codificada, por exemplo, naquele erro lá que está no computador, ela saiu toda codificada. Ou ela saiu com palavras comidas. As palavras principais lá estão meio que pela metade. É procedência, mas procedência está lá, cedência, não dá para saber se é procedência ou improcedência. Ou a decisão está lá embaralhada, né? Os parágrafos estão embaralhados uns com os outros. E aí, gente, é o mais raro de acontecer, tá? Mas já vi acontecer. Eu já vi uma sentença que ser publicada com aqueles quadradinhos, assim, meio que codificados. É raro, mas quando isso acontecer, gente, não é erro material aqui, de um número, de um CPF, de uma soma de valor. Não é contradição interna entre trechos da decisão. Não é omissão, porque eu nem sei direito. Simplesmente eu preciso esclarecer, eu preciso entender qual é o conteúdo dessa decisão. E aí ela foi mal redigida, não tem clareza, né? Eu não consigo entender o que é essa decisão. A última vez que isso aconteceu comigo foi num processo que eu estava pedindo a liberação dos valores do falecido para a viúva. Metade dos valores que o falecido deixou para a viúva, porque ela precisava pagar o tratamento dela de câncer. E aí o falecido deixou lá 10 filhos e deixou 1 milhão na conta. Eu estava pedindo que esse meio milhão fosse logo para ela, urgente. Ela estava precisando de um problema de saúde. Aí, na hora de apreciar esse pedido, o juiz disse assim: analisando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, entendo que não estão preenchidos os requisitos para incidir a dívida no patrimônio dos sócios. Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Aí eu entrei com embaixo da declaração, com base na obscuridade, quer dizer, ele copiou e colou essa decisão e é por algum processo realmente de desconsideração que não tinha nada a ver com o meu processo. Nenhum momento eu pedi a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Até agora, pessoal, deu para entender? Obscuridade, contradição, omissão, erro material. Beleza. Bom, agora a gente vai ver quais são as decisões embargáveis, tá? Só um minutinho aqui, pessoal, rapidinho. Bom, e aí, pessoal,
Finalmente, quais são as decisões que eu posso entrar com embargos? Se a gente for ler o artigo 1022, a gente vai perceber que cabem embargos de qualquer decisão judicial. Tá? Vamos lá para o artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar a contradição, para suprir omissão, para corrigir o material. Então, gente, quando eu digo qualquer, eu estou falando qualquer mesmo. Se o juiz dá um despacho marcando uma audiência para o dia 30 de fevereiro, existe esse dia, gente? Não existe dia 30 de fevereiro. Eu posso entrar com embargo de declaração dizendo que foi obscuro? Não dá para compreender? Sim. O juiz dá uma sentença que tem um CPF errado. Cabe? Cabe. Um acórdão de um tribunal que vai julgar minha apelação não aprecia um dos tópicos da minha apelação. Lá no caso da Jaqueline, que eu disse que ela, a editora, está dizendo que o STF já tem um precedente vinculante, que permite publicar biografia sem autorização, e o tribunal, lá ao julgar minha apelação, não aprecia esse precedente do STF. Embargo de declaração contra o acórdão do TJ? Sim. Ah, professor, e do STF? Também. Cabe contra qualquer decisão judicial. Perfeito, Carlos. A maior parte da doutrina entende que de despacho é o único recurso cabível é embargo de declaração. Tá? Porque o despacho ele pode vir mal redigido, ele pode vir codificado, ele pode vir com uma data que não existe, como é 30 de fevereiro. E aí a doutrina entende que cabe embargo de declaração, inclusive do despacho. Tanto é que é uma exceção, né? Porque dos despachos não cabe recurso. Mas, excepcionalmente aqui, o CPC diz que cabe contra qualquer decisão. E não diz acórdão ou sentença, ou seja, qualquer um. Tanto é que o Luiz Inácio Lula da Silva, conhecem? O que aconteceu? Ele entrou com habeas corpus pedindo que o STF reconhecesse que ele só poderia ser preso após o trânsito em julgado do processo. Do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá. E aí, gente, olha só o que aconteceu. Foi 6-5. Foram 11 ministros. 6-5 entenderam que ele poderia ser preso logo, que não precisava aguardar o trânsito em julgado. Só que um voto, que foi da ministra Rosa Weber, foi contraditório. Um voto só, os outros foram perfeitos. Enfrentaram todos os argumentos do Lula, não foram contraditórios, foram coerentes com todo o raciocínio desenvolvido. Não tinham nenhum erro material, etc. Não tinham nada codificado, palavras comidas. Mas o da Rosa Weber foi contraditório, muito contraditório, muito contraditório. E foi um voto que, digamos, se ela muda, se ela, digamos, esclarece se é favorável ao Lula ou não, muda o jogo todo. Fica 6-5 para ele. E aí o que ele fez contra o acórdão do STF? Eu acompanhei bem esse julgamento, ele entrou com embargos de declaração. E qual foi a contradição do voto da Rosa Weber? Foi muito louco, foi muita contradição. Inclusive, um aluno meu, brilhante, o nome dele é Edivaldo Neves, ele apresentou um trabalho no último Comped que teve em Belém, né? Não sei se alguém daqui participou do Comped que teve em Belém, antes do coronavírus. Olha, coronavírus já tem aqui no vocabulário, né? Covid-19, bora ver se tem. Não.
E aí, ele escreveu um trabalho acadêmico só sobre isso, sobre o voto da ministra Rosa Weber. Participou. Parabéns, Angélica. É muito bom participar de eventos acadêmicos. Aí, olha só, por que o voto da Rosa Weber foi contraditório? Porque ela escreveu 20 e 40 páginas dizendo que era inconstitucional a prisão em segunda instância. Ela escreveu 20 e 40 páginas dizendo que não se poderia, de uma ótica constitucional, conceber alguém de ser preso, né, sem ser prisão cautelar, né, uma prisão temporária ou preventiva. É inconcebível que alguém seja preso sem trânsito em julgado, exceto a situação de prisão cautelar. Ela passou 40 páginas escrevendo isso. Na hora de concluir o voto, ela disse assim: nego o habeas corpus e considero que a prisão pode ser feita na segunda instância. Não precisa confirmar o trânsito em julgado. Gente. Foi assim que ela fez. E para se proteger de ataques, ela disse assim que ela só estava no final mudando o voto porque ela estava seguindo um precedente anterior da corte, que é um tremendo absurdo, considerando o princípio da abstrativização do controle difuso, que é um princípio que diz o controle difuso de constitucionalidade, ou seja, recurso especial, o recurso extraordinário, habeas corpus, dado de segurança no STF, ele tem o mesmo valor que o controle concentrado. E o controle difuso também é um ambiente para você mudar as decisões. Então, ela deveria ter seguido a consciência dela. Isso aqui não tem a ver com Lula ser inocente, culpado, não tem nada a ver com isso. Mas o argumento dela foi muito ruim, foi muito fraco. Ela estava dizendo que estava seguindo um precedente da corte antigo, e por isso ela, mesmo considerando que é inconstitucional prender em segunda instância, ela estava dizendo que ela vai seguir o precedente anterior. Quer dizer, absurdo. Tá? E aí vem, gente, uma última questão. Eu posso entrar com embargos de declaração contra a decisão que julgou embargos de declaração? A resposta é depende. Tá? Depende. Por quê? Se a decisão que julga os embargos de declaração ela não sana os vícios apontados, ou seja, eu digo que não apreciou lucro cessante, e mesmo assim ele nega, ele conhece e nega provimento aos embargos e não aprecia o lucro cessante, eu posso entrar de novo com o embargo dos embargos. Ei, mas espera, eu apontei e vou apontar de novo. Vossa Excelência não apreciou o lucro cessante. E a segunda situação que eu posso entrar com recurso de embargos contra a decisão que julgou os embargos é quando, ao julgar os embargos, a decisão cria novos vícios. Ou seja, ao julgar os embargos do Lula, lá, digamos, eles publicam um acórdão, digamos, codificado. Ou ao julgar os meus embargos em relação à questão do rapaz que foi atropelado, dizendo que não apreciou meu argumento de culpa exclusiva da vítima, ao apreciar isso, ele acaba trazendo uma contradição, dizendo que houve culpa exclusiva da vítima e, no final, nega provimento aos embargos, ou seja, criou uma nova contradição agora na decisão que julgou os embargos. Então, é possível, tá? Só tem que tomar cuidado, porque se você fica entrando com embargos, sem realmente um bom fundamento, olha o que acontece, você é condenado a pagar uma multa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, está na parte final, mas eu vou pular para cá. Aqui, ó. Está no parágrafo 2º lá do artigo 1022. Quando manifestamente protelatório, os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa de 2%. E se eu reiterar embargos de declaração, a multa será elevada a 10%. Isso, olha só, gente. Deixa eu explicar para vocês melhor aqui, rapidinho. Olha só o que pode acontecer aqui. Vou colocar com um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que tem uma sentença aqui de um juiz, tá? E nessa sentença, ele é omisso
em relação ao dano moral. Ele julga apenas dano material. Então, o que acontece aqui, gente? Eu, digamos, fui agredido por alguém numa festa e eu peço dano material, que são os gastos que eu tive com as cirurgias reparadoras, e eu peço dano moral pelo abalo, né, pelo sofrimento. Beleza. Aí o juiz, ele não aprecia esse pedido aqui, dano moral, foi omisso. Aí você já sabe, se cair na prova e tal, o que vai caber? Eu vou entrar com embargo de declaração. Vou entrar aqui com embargo de declaração. Beleza? Quem vai julgar os embargos de declaração? O próprio juiz, tá? O próprio juiz vai julgar o embargo de declaração. Aí, na hora de julgar, olha a decisão dele que julga o embargo de declaração. Olha aqui. Olha o que ele diz na decisão. Ele diz assim na decisão: que é cristalino que houve violação da integridade física, né? A integridade física é um bem extra-patrimonial protegido que gera dano moral. Aí, no final da decisão, ele diz: ante o exposto, nego o provimento aos embargos para manter apenas a condenação em dano material. A pergunta que eu faço é: diante dessa decisão que julgou os embargos de declaração, eu posso entrar com recurso de embargos de declaração? A resposta é sim. Porque nesse caso, olha, ele foi contraditório. Surgiu na decisão que julgou os embargos, surgiu de novo uma situação aí. Primeiro era uma omissão, agora surgiu uma questão de agora uma contradição. E vamos imaginar que fosse diferente. Vamos imaginar que fosse assim, que ao julgar os meus embargos, ele fizesse assim: julgo, conheço dos embargos e nego o provimento, pois o dano moral foi devidamente apreciado. E não foi apreciado, de fato, nunca foi. Eu posso de novo botar na mesma tecla, entrar com embargos de declaração de novo. Excelência, continua omisso. Posso entrar com embargos de declaração da decisão que julgou os embargos. Por isso, aqui, embargos da decisão que julga embargos, em duas hipóteses. Quando o vício alegado persistir, não foi corrigido, eu vou de novo botar o dedo na ferida. Ou quando da decisão que sana o vício, ela acaba gerando outros vícios, né? Com traduções, ou uma obscuridade, etc. Então, posso, gente, isso é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que eu posso entrar com embargos da decisão que julga embargo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, gente? Tá. Então, pessoal, o que acontece aqui? Para finalizar, a última pergunta, o último questionamento que a gente vai responder é o seguinte. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para mostrar para vocês. Vamos imaginar o seguinte. Pessoal, desliguem o áudio, por favor. Quem é que está com o áudio ligado? Mas qual parte, Karina? Qual parte você não entendeu? Especifique para podermos saber exatamente qual foi o ponto.
Professor, é sobre embargos contra embargos. É isso que elas não estão entendendo. Então, se os embargos de declaração, olha só, gente, eles são um recurso aqui, ó, contra uma decisão que foi obscura, né? Ou omissa, ou contraditória, ou que teve um erro material. Qual é o grande problema aqui, a grande preocupação? É que o juiz, quando for julgar os embargos de declaração, quando ele for apreciar os embargos de declaração, ao negar provimento, ou ao dar provimento aos embargos de declaração, ele mantenha aquela omissão, ou mantenha aquela contradição, ele não sane o que eu apontei. Eu posso, de novo, entrar com embargos, novamente apontando o dedo na ferida, posso. De novo, apresentar recurso de embargos, dizendo que ele não sanou a contradição, que ele não sanou a omissão, que ele não sanou a obscuridade. Continua codificada a decisão, continua com o erro do CPF, que ele não sanou aquele vício apontado. Ou eu posso também entrar de novo com embargos quando ele sanou aquele vício, mas ao sanar aquele vício ele acaba criando outros, como foi o que aconteceu com o dano moral. Ele não tinha apreciado o dano moral aqui, ó, estava omisso. Eu entrei com embargo de declaração. Aí ele julgou o dano moral. Só que no nosso exemplo, o que foi que aconteceu? Ele julgou o dano moral, só que ele disse que, digamos que era claro que estava presente o dano moral. Só que no final ele negou provimento para julgar improcedente, digamos, o pedido de dano moral. E aí ele acabou criando, ao julgar os meus embargos, mais uma contradição. Sim, mas isso aí a gente vai ver, Dilson, na aula que vem. Não dá mais tempo de ver hoje.